Existem muitas casas assustadoras no mundo. Cada uma delas é famosa por sua história sombria. Algumas delas são apenas assustadoras em sua aparência. Em outras, as pessoas observaram repetidamente fenômenos paranormais. No vídeo de hoje, falaremos sobre as 10 casas mais assustadoras do mundo que podem ser lugares para gravar filmes de terror. Arranha-céu Baba Yaga. Acho que você pode começar com uma terrível torre residencial construída na Rússia no início dos anos 90 por um empresário local. A casa, que foi apelidada de Arranha-céu Baba Yaga, era um dos edifícios de madeira mais altos da Rússia. Apesar de já se ter passado mais de um quarto de século desde então, a fotografia desta obra-prima ainda anda nas redes sociais. A arquitetura, se é que essa palavra se aplica, é verdadeiramente assustadora. É difícil imaginar que alguém queira viver em uma estrutura tão apavorante. Berengar Hotel. O hotel abriu suas portas na década de 1930. A época de ouro do Hotel Berengar em Chipre foi nas décadas de 1950 e 70. O triste destino do outrora luxuoso hotel foi determinado pela morte do proprietário. Antes de sua morte, o fundador deixou seus 3 filhos para administrar o negócio juntos, dividindo os lucros igualmente. No entanto, com o tempo, brigas por dinheiro começaram a surgir entre eles, cada vez com mais frequência. No final, os jovens proprietários do hotel morreram um a um. A história silencia sobre como e em que circunstâncias isso aconteceu. Mas desde então, não houve ninguém para continuar a dirigir o negócio. O enorme edifício rapidamente caiu em ruínas e coisas valiosas foram roubadas por residentes das cidades vizinhas. Eles afirmam que as ruínas do hotel são assombradas por fantasmas de irmãos gananciosos que vagam pelos corredores vazios todas as noites com o vento uivando e sussurrando sobre como dividir o dinheiro. Sanatório Waverly Hills. O antigo sanatório foi repetidamente reconhecido como o lugar mais assustador dos Estados Unidos. Acredita-se que a atividade paranormal dentro de suas paredes seja muito alta. Fica especialmente evidente no chamado Túnel da Morte, que foi originalmente cortado para que os funcionários do sanatório pudessem ir para o trabalho, contornando as encostas íngremes do morro. Belmes Faces. Outra das casas mais assustadoras do mundo é a Mansão Belmes, localizada na Espanha. Os contornos de rostos humanos aparecem periodicamente nos andares da casa e depois desaparecem. Os andares do prédio foram até estudados por um grupo de cientistas, mas eles não tiraram conclusões claras. Uma parte dos pesquisadores acredita que a culpa é da interação dos elementos químicos do chão e da umidade. Outro grupo acredita que se trata de uma projeção do subconsciente dos visitantes da mansão. Os visitantes da casa Belmes continuam a descobrir rostos misteriosos no chão e até a tirar fotos deles, que podem ser encontradas na internet. A igreja de San Juan Parangaricutiro. Os moradores da aldeia mexicana de Paracutim por muito tempo não perceberam que moravam em um vulcão no sentido literal da expressão. Logo, o vulcão começou a entrar em erupção. No entanto, é surpreendente que a lava poupou a velha igreja de pedra. Agora, uma vez por ano, os mexicanos fazem uma peregrinação ao altar rachado e tentam apaziguar o espírito do vulcão com pequenas oferendas. Acredita-se que, se ficarem satisfeitos com os presentes, os peregrinos terão pesadelos por muito tempo. O farol na ilha de Great Isaac Cay. Segundo a lenda, no século XIX, ocorreu um naufrágio perto da ilha, da qual apenas uma criança sobreviveu. O que aconteceu com ela depois é desconhecido. No entanto, o espírito de sua mãe, a Senhora de Cinza, ainda assombra o farol abandonado à noite e chora amargamente. A propósito, os 2 faroleiros também tiveram uma história estranha. Eles desapareceram sem deixar vestígios no verão de 1969 e seus corpos nunca foram encontrados. A solução para este mistério está geralmente associada ao fato de Great Isaac Cay estar localizado no território do Triângulo das Bermudas. No entanto, os céticos acreditam que as vidas dos zeladores foram tiradas pelo furacão.
Sedlec Ossuary. Quando a peste, na Idade Média na Europa, ceifou milhões de vidas, seus corpos foram jogados nos porões das torres. Então, quando a limpeza dessas salas foi realizada, o príncipe Schwarzenberg decidiu usar os ossos para seus aposentos. A Casa Misteriosa Winchester. Esta casa assustadora, com uma complexa estrutura de quartos, foi inaugurada em San José, nos Estados Unidos, em 1922. Era propriedade de Sarah Winchester, viúva do filho de Oliver Winchester, o inventor do famoso rifle. Vários médiums convidados em momentos diferentes afirmaram que não um, mas 3 fantasmas vivem na casa. A história diz que um dia, Sarah Winchester se sentiu perseguida por algo misterioso. Então ela foi a um médium, que disse a ela que sua vida é influenciada pelos espíritos de pessoas que morreram por causa dos rifles Winchester. Ele disse a ela que, para se proteger da perseguição, ela precisava construir um quarto para fantasmas na mansão. A senhora Winchester ouviu os telefonemas do médium e começou uma expansão permanente da casa em 1884. A construção não parou por várias décadas. Então, agora a mansão tem mais de 150 quartos, 3 salões de dança e mais de 10.000 janelas. Tudo foi feito para que os visitantes fantasmas não convidados se perdessem na casa. Funcionários e turistas visitaram a casa em nosso tempo e falam sobre uma sensação terrível e assustadora ao entrar no prédio. As pessoas tentam ficar aqui em grupos para não ficarem sozinhas com algo desconhecido e paranormal. Retiro Borley. O Retiro Borley ficou famoso pelo número de fantasmas e não por causa de rumores. No século XIV, a aldeia Borley, localizada a 100 quilômetros de Londres, era conhecida por seu convento. Uma das freiras se apaixonou por um monge de um mosteiro próximo e engravidou. Aqueles que desobedecessem seriam punidos severamente. O monge foi morto em uma masmorra e a mulher foi imobilizada em uma parede. Desde então, os residentes de Borley viram repetidamente o fantasma de uma freira. Em 1861, o padre Henry Bull, que considera tudo isso rumores vazios, construiu uma casa neste local. Infelizmente, logo se convenceu de que as histórias dos residentes de Borley tinham base. Na nova casa, ouviam-se constantemente ruídos estranhos, havia um estrondo, às vezes pratos caíam das prateleiras e a mobília movia-se sozinha. Além disso, Henry e membros de sua família veem periodicamente o fantasma da freira. Após a morte do padre, a casa mudou muitos proprietários, um dos quais foi o famoso pesquisador paranormal Harry Price. Começou a pesquisa que lhe deu material para 2 livros, A Casa Mal-Assombrada Mais Famosa da Inglaterra e O Fim do Mistério Burley. Em 1939, ocorreu um incêndio na casa, que destruiu quase completamente a mansão. Ao examinar as ruínas do prédio, Price encontrou fragmentos de um abscesso feminino no porão da casa. O próprio Price estava convencido de que os restos mortais que encontrou pertenciam a uma freira, cujo fantasma apareceu repetidamente nas proximidades da mansão. Para impedir o aparecimento do fantasma, ele enterrou os ossos encontrados de acordo com o costume cristão. Hospital St. Johnson. A clínica St. Johnson, fundada no condado inglês de Lincolnshire em 1852, continha não pacientes comuns, mas pessoas pobres que sofriam de transtornos mentais. Os métodos de tratamento aos pacientes eram aplicados de maneira muito cruel. Depois que as instalações foram fechadas em 1989, os funcionários tiveram que remover todos os fragmentos médicos do prédio. No entanto, não puderam ficar ali nem mesmo alguns dias. Os homens afirmavam que a cada passo eram perseguidos por gritos terríveis de origem desconhecida. Além disso, os bombeiros foram repetidamente chamados à clínica abandonada, pois parecia aos transeuntes que as chamas escapavam das janelas. As equipes que chegaram ao local não encontraram nenhum sinal de fogo, mas viram algumas luzes estranhas piscando nos corredores. Bem, escreva nos comentários o que, na sua opinião, é o lugar mais terrível do mundo. E também, se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal e ligue o sino para não perder novos vídeos bombásticos. Obrigado por assistir e, se você tiver tempo, confira alguns de nossos vídeos anteriores.